Gente, bom dia, mais uma vez, aula de Biologia, primeiro ano, professor Rogério Torres. Pessoal, hoje a gente vai dar início ao nosso módulo 3, no qual a gente terminou o módulo 2, então quem fizer as últimas partes lá relacionadas à revisão final de módulo, manda por e-mail, não é? Então eu estou pegando essas atividades aí e atribuindo uma determinada nota quando o aluno precisa, evidentemente, não é? Caso de muitos aí, tem uma boa participação. Gente, hoje eu estou tendo que fazer a aula aqui de casa, né? Eu tive um probleminha. E aí hoje a gente vai fazer aqui, tá? Vai ter essa aula aqui comentada do módulo 3. A gente vai trabalhar com a página 3 do núcleo celular B7. Esse é o código que a gente vai trabalhar do nosso livro aí. E nessa parte de núcleo celular, a gente vai falar aqui sobre a estrutura do núcleo, tá? Então, a gente está no módulo 3, na página, obviamente, 3 do código B7. E aí, como a gente vai falar de núcleo celular, a primeira coisa, não é, que a gente deve falar em relação a núcleo celular, que a gente aprende que a célula ela tem membrana, citoplasma e núcleo. Isso desde pequeno todo mundo fala isso. Só que quem tem essas partes distintas, membrana, citoplasma e núcleo, são células que nós conhecemos como células eucarióticas. Pois bem, né, nessas células eucarióticas, o núcleo ele tem função de armazenar todo o material genético dele. E aí, envolvendo esse núcleo, eu vou encontrar uma membrana, onde essa membrana ela também é lipoproteica e é dupla, semelhante à da membrana plasmática, não é? Com uma ocupação do núcleo a nível de volume equivalente a 10% da célula, tá? Analisada. Isso a gente vai ver que o núcleo, em relação ao número e formato, é mais comum se ter um núcleo por célula, podendo encontrar células com um teor, uma quantidade maior de núcleo, tá? Na maioria, o núcleo apresenta um formato esférico, tá? E aí, quando a célula ela não se encontra em divisão celular, a gente utiliza um termo chamado interfase ou intérfase, tá? E aí, nesse período onde ela não se encontra em divisão celular, a gente pode verificar justamente essas 4 partes que compõem o núcleo celular. Então, são essas 4 partes aí que a gente vai falar, tá? Então, tô com um slide aqui, um slide até legal, né, dando uma resumida nessa parte relacionada à célula. E aí eu vou virar a câmera e a gente vai acompanhar dentro da possibilidade da gente ter essa aula, não é? Diferente de lá na escola, mas como eu disse aí, por algum motivo justo, eu não pude ir hoje para lá, tá aí parte do meu material ficou lá também, que eu utilizo para gravação, então a gente vai fazer o que pode aqui para a gente obter o resultado. Então esse slide aí que eu vou botar para vocês aqui, vou narrando ele, é um slide bem legal. E na sequência a gente vai fazer também a atividade do módulo, tá? A gente faz a atividade do módulo aqui. Então vou dar uma paradinha para quando a gente voltar já com a sequência desse slide, tá ok? Pronto, gente, estou aqui tentando de alguma maneira aqui arrumar um ângulo legal, a gente dá continuidade à nossa parte do núcleo celular, como estava narrando para vocês aí no módulo 3 da página 3, tá, do nosso caderno de biologia 7, B7, melhor dizendo. A gente vai aqui dando uma ênfase e não é, intercalando o nosso livro com o nosso material aqui, um slide bem legal que vai com certeza somar alguma coisa na vida de vocês, tá? Então aqui eu coloquei relacionado à estrutura do núcleo, né? Núcleo vai encontrar em células eucarióticas e esse núcleo ele tem como finalidade ou como função armazenar a maioria, se não quase todo o material hereditário, tá? Ele entra nessa função aí de armazenar. A gente vê que ele possui uma membrana, essa membrana ela é de origem dupla
chamada de lipoproteica, formada por lipídios e proteínas, e que ocupa aproximadamente 10% do volume celular, tá? E aí, Rogério, quanto ao núcleo, como pode ser a sua forma ou como pode ser o seu número ou a sua quantidade? A gente vê aqui que geralmente é comum o núcleo se encontrar em forma esférica e em quantidade única, porém pode haver mais de um núcleo, tá? Dependendo do tipo de célula aqui que a gente tem. Nota lá no desenho, ó, a abertura mostrando os componentes existentes no interior do nosso núcleo. E aí vem o primeiro ou a primeira parte ou composição que a gente vai encontrar formando o núcleo, que é a carioteca. Carioteca é chamada de membrana nuclear. Essa carioteca ela possui uma camada lipoproteica e dupla, tá? Ela é dupla. O que a gente nota é que nessa carioteca ela tem uma superfície riquíssima em poros, orifícios por onde vai passar as substâncias relacionadas ao transporte seletivo. Tanto substâncias que se comunicam e entram do citoplasma para o núcleo, como também se intercalam entre o núcleo e o citoplasma. Uma coisa interessante é que a membrana plasmática ela tem um grande poder de regeneração, ou seja, ela consegue repor as partes danificadas. Já no caso da carioteca, ela não tem um poder de regeneração, ou seja, ela mantém-se íntegra quase toda a vida da célula, aonde só ocorre o desaparecimento no momento em que ela entra em divisão celular. Divisão celular essa que a gente pode citar como exemplo a mitose e a meiose. Outra característica que a gente vai encontrar aqui no nosso núcleo, né, celular é a cariolinfa. Essa cariolinfa, na verdade, é um suco nuclear que preenche todo o espaço, certo? É chamado também de nucleoplasma. E se a gente observar os componentes que o formam, eu tenho tanto partes inorgânicas quanto partes orgânicas. Então, eu tenho água, eu tenho proteínas e tenho outras substâncias que acabam preenchendo esse núcleo. E lá nessa região a gente nota que ocorrem várias reações químicas, tá? Dentro nessa região que é a cariolinfa. E aí vem os nucléolos. Os nucléolos são agregados de RNA ribossômico e proteína. Na verdade, os nucléolos eles são usados na formação de subunidades ribossômicas. Ribossomos esses que atuam na síntese proteica, na produção de proteína. E o interessante é que esses nucléolos, eles não apresentam envoltório, ou seja, não apresentam a membrana envolvendo a estrutura dele. Uma coisa curiosa é que durante a divisão celular, os nucléolos eles se desorganizam em seu conteúdo, se dispersando pela célula, e aí ele permite que as duas células que serão formadas tenham um estoque de ribossomo. É como ele se desorganizasse para que pudesse dividir parte dessas estruturas para que quando houvesse necessidade de haver uma síntese proteica, ele já estaria lá preparado para isso, tá? Aí vem a cromatina, e essa cromatina, ela é caracterizada como estrutura ou como um conjunto. A gente volta novamente aqui a falar um pouquinho da cromatina, e estávamos colocando que a cromatina é formada por um conjunto de cromossomos. Cada cromossomo, na verdade, ele é constituído por associações de moléculas de DNA associado a determinadas proteínas. Então, você vê aí, não é que eu tenho DNA mais a proteína. Como eu tenho vários tipos de proteínas, essa estrutura ou essa proteína que a constitui recebe o nome de histonas. Esse é o nome que ela recebe, essa denominação. Mais adiante, eu vou ver que nos cromossomos existem regiões
que são espiralizadas ou espiraladas, e existem regiões que não são espiraladas ou espiralizadas. Então, enquanto a essa região, você nota aqui, ó, que eu tenho a cromatina e eu tenho a eucromatina e a heterocromatina. Então, a heterocromatina são regiões mais visíveis. Por quê? Porque a heterocromatina ela está mais condensada, ela está mais grossa, mais espiralada, porém ela apresenta uma função inativa. Já a eucromatina, que é a parte menos espiralada ou menos condensada, ela vai atuar no processo metabólico de transcrição. Como assim, Rogério? Ela vai participar da produção de novas moléculas de ácido ribonucleico, que a gente chama de RNA. Esse RNA, tá? E aí a gente vai dando sequência aqui, tá? E a gente vai dar uma paradinha aí é para vocês, para a gente poder fazer o exercício comentado, tá? A gente faz agora o exercício da página 4 para dar sequência para o assunto ligado aos cromossomos.